Opa, todo mundo. Meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui do quarto álbum de uma banda britânica que meio que fez parte do tal do Britpop, mas era uma banda que tinha influências bem diferentes dos seus colegas. Enquanto que as bandas mais conhecidas, que eram o Oasis e o Blur, no caso o Oasis, eles tinham uma fixação pelos Beatles e um pouco por outras bandas dos anos 60, também como The Who, os Small Faces, bandas mods. E o Blur começou aí com influência do pop britânico da década de 80 e depois foi aos poucos se aproximando do rock alternativo americano. Essa banda tinha influências escancaradamente punk, tinha mais influência punk do que todas as outras, especialmente Buzzcocks e um pouco de The Jam também. Essa banda é o Supergrass. Aqui o quarto álbum deles, do que eu vou falar, o Life Another Planet, de 2002. Mas recapitulando um pouquinho, o Supergrass aí surgiu em 1993 e o guitarrista e vocalista Gaz Coombs e o baterista Danny Goffrey, eles tiveram outra banda chamada The Jennifers antes, aí no início da década de 90, que se dissolveu, não fez sucesso. Uma banda bem inspirada na cena de Manchester, apesar do Supergrass ter sido formado em Oxford, a mesma cidade que nos deu Radiohead. E anos depois, o Gaz Coombs conheceu o baixista McQueen, na verdade, e eles viram que tinham muitos gostos musicais em comuns e resolveu fazer uma jam os três ali, o Gaz Coombs, o McQueen e o Danny Goffey. E aí resolveram montar o Supergrass, que inicialmente era chamado Theodore Supergrass, mas depois eles abandonaram o primeiro nome e ficou muito melhor assim, vamos e convenhamos. E o Supergrass estreou em 1994 com o single Caught by the Fuzz, e depois de mais outros dois singles, eles lançaram o primeiro álbum deles pela Parlophone, o mesmo selo da EMI dos Beatles, pelos quais os Beatles ficaram famosos. E o primeiro álbum surgiu em maio de 1995, que é o I Should Coco. Um álbum que na sua maior parte tem músicas bem invocadinhas, assim, de punk bem enfesadinho e adolescente, como era o caso bem parecido com Buzzcocks, como eu falei, mas com alguma coisa de The Jam também. Mas tinha uma pérola nesse álbum que destoava até do restante das músicas. E essa pérola foi lançada como o quarto single da banda, que é Alright. Alright ficou mundialmente conhecida, é uma das músicas mais icônicas da década de 90. Ela é aquele pop irresistível que começa com aquele tecladinho safado, bem cafajeste. Depois já entra o pessoal com um vocal bem agitado e um ritmo bem dançante, ali, bem animado, bem entusiasmado. E essa música estourou mundialmente. E merecidamente, diga-se. É, como eu falei, uma das músicas mais icônicas da década de 90. Pop sem medo de ser feliz. Inclusive ela foi usada em trilhas de filme, como no caso das Patricinhas de Beverly Hills, que em inglês o título era Clueless. E também a própria Apple usou essa música em mais de uma propaganda, o que deixou a banda muito conhecida mundo afora. Depois veio o segundo disco, In It For The Money, um disco onde eles eles tiveram uma pegada mais experimental, mas que eu acho que não combinou muito com a banda, com a sonoridade que eles tinham. Foi um disco que fez sucesso na Inglaterra, nas paradas britânicas ele chegou em segundo lugar, foi elogiado por gente como Liam Howlett, do Prodigy, mas eu pessoalmente eu não sou muito fã desse disco não. Eu acho assim que ele foi superestimado, ele foi bastante elogiado na época, mas eu considero um disco superestimado na época e que não envelheceu bem. Em 99 veio o terceiro álbum, chamado apenas Supergrass, e esse foi meio que uma decepção geral, apesar de ter chegado ao terceiro lugar da parada britânica, esse não teve o mesmo sucesso de crítica dos dois anteriores. Até que em 2002 eles retornam com o quarto álbum deles, aí sim,
esse aqui, essa maravilha aqui, Life on Other Planets. Essa capa bem meio que psicodélica, bem anos 70, digamos aqui. E um encarte também aqui, bem vistoso. Quadro só de ilustrações, só nas duas últimas páginas que a gente vai ter escrito alguma coisa. E aqui o mesmo motivo arco-íris aqui da capa no CD. Então esse álbum, apesar de ele não ter tido sucesso comercial dos três anteriores, ele chegou no máximo em 9º lugar na parada britânica, foi a volta por cima deles, sem dúvida. A banda já tinha rumores de que ia se separar após o terceiro álbum, mas felizmente retornaram com esse aqui, que eu considero a obra-prima deles. Interessante que o irmão do Gaz Coombs, o Rob Coombs, ele participou dos 3 álbuns anteriores como tecladista, mas não era um membro oficial da banda, ele era um músico convidado. Aqui, ele pela primeira vez consta como um membro oficial do Supergrass, então o Supergrass tornou-se oficialmente um quarteto. E o que tem esse álbum que torna ele tão especial então? Aqui eles deixaram um pouco de lado aquela influência de Buzzcocks e Jam. Também eles não estão tão experimentais como nos outros 2 álbuns, o segundo e o terceiro, mas aqui parece que eles passaram as gravações aqui ouvindo muito glam rock, em especial David Bowie fase Aladdin Sane, um pouco de Sensational Alex Harvey Band, também eu vejo como uma influência marcante aqui nesse álbum, e um pouco em doses menores de T-Rex e de Roxy Music. E até uma pitadinha de rock progressivo. A gente escuta em algumas faixas aqui. Então, as 3 primeiras faixas são The Rush Hour Soul e Seen the Light, são escancaradamente influenciadas pelo glam rock. Seen the Light parece uma sobra de Aladdin Sane, com certeza. Depois temos rocks mais diretos e básicos, como Brecon Beacons e Can't Get Up. Depois uma baladaça que começa acústica, mas depois explode, que é Evening of the Day, que é a minha música preferida daqui. Uma balada também com um ritmo delicioso aqui, e perfeito para a gente cantar junto. Depois temos outras músicas também com alguns efeitos sonoros de teclados aqui, como Never Done Nothing Like That Before, Funny Thing, Grace, outra grande música para se cantar junto também. LA Song parece começar viajandona, assim, mas depois cai para um rock mais puro. E as 2 últimas músicas, Perfect 15 e principalmente Run, essas são as que têm mais influência de rock progressivo. Não que sejam músicas progressivas, não é isso, mas você sente uma certa pitadazinha de progressivo, especialmente nos teclados. Aqui o Rob Coombs parece que ele teve mais liberdade de ousar nos teclados. E a gente sente as músicas com aquele feeling um pouco mais viajante. E então, apesar de não ter tido o sucesso comercial que esperava-se, mas a crítica gostou muito. Também esse é um álbum, esse sim eu acho que não é superestimado, ele é justamente elogiado, foi justamente elogiado. E o Supergrass ainda lançaria mais 2 álbuns, o Road to Ruin de 2005 e o Diamond Hoo-Ha de 2008, até a banda efetivamente acabar se separando. Aí em 2011 eles estavam, acho que foi 2011 ou 2013, não lembro agora. Eles estavam trabalhando no sucessor do Diamond Hoo-Ha, mas esse permaneceu inacabado. E o Supergrass então só se reuniu algumas poucas vezes desde então. Se eu não me engano, acho que a última vez que eles se reuniram foi em 2019 para poucos shows. Mas, apesar do Supergrass ser até hoje lembrado como os autores de Alright, uma música que até hoje não perdeu nem um pouco do viço da vitalidade que ela exibia, mas eu ainda continuo achando que o melhor que eles fizeram foi esse álbum aqui, Life on Other Planets. Inclusive o título do CD, do álbum,
é uma homenagem ao Carl Sagan, porque segundo eles estavam assistindo muito documentário sobre vida alienígena. E boa parte deles pelo Carl Sagan, que foi um astrônomo famoso. Inclusive eles dedicam o disco a várias pessoas, uma delas é o próprio Carl Sagan. E daí o nome Life Another Planets. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.